A ideia de mudar de país, ela tem um certo brilho, né? Uma promessa de recomeço. Sempre. Mas aí a empolgação bate na realidade e vem aquela pergunta: como eu sei se a minha profissão tem futuro do outro lado do mundo? Exato. Hoje a gente está com um material bem interessante aqui de uma agência de imigração brasileira, a M-Quality. Eles montaram um guia para quem sonha com a Austrália, usando dados que, segundo eles, são oficiais do governo australiano, projetando o cenário para 2026. Isso. E o que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho, é um pouco mais do que só resumir esse guia. A nossa missão é botar uma lupa em cima dele e tentar responder uma pergunta central. Que seria? Se este material é, de fato, um mapa do tesouro para quem quer imigrar, sabe? Cheio de insights, ou se ele é, no fundo, uma ferramenta de marketing muito bem construída para vender um serviço. Boa. Analisar a estratégia por trás dos dados. É isso. Ver o que é realmente crucial para quem está planejando essa mudança. Tá, então vamos mergulhar nisso. O ponto de partida deles é uma afirmação bem forte, né? Sim, A Austrália de 2026 não é a mesma de 5 anos atrás. Dizem que acabou o boom de contratação generalizada, agora seria a era da especialização. Mas espera aí. Eles baseiam isso num dado que diz que a escassez de mão de obra diminuiu um pouco, para 29%. Isso justifica mesmo uma mudança tão drástica, uma nova era? Ou será que a agência está, ampliando um pouco o dado para fortalecer o argumento deles? essa é a pergunta certa a se fazer. E, sabe, olhando a fundo, a mudança não está tanto no número. Porque 29% de escassez ainda é muita coisa. É quase um terço das vagas. Exatamente. É um número altíssimo. A verdadeira mudança que o material aponta de forma bem inteligente está no foco. No foco. É. O governo australiano não está mais assim com um megafone gritando venham todos. Agora eles estão usando um bisturi. Um bisturi. Sim, para buscar e preencher lacunas muito, muito específicas que são críticas para a economia. A porta não está se fechando, sabe? Ela só está ficando mais seletiva. Entendi. Então não é que faltem menos empregos no geral, é que os empregos que faltam são mais pontuais. Isso. A questão deixa de ser quantidade e passa a ser qualificação. Faz sentido. A era da sorte, de ir e ver no que dá, o material defende que isso acabou. O sucesso agora depende de estratégia, de dados. A conversa muda de eu quero ir para a Austrália, para como eu me torno profissional que a Austrália comprovadamente precisa. É uma inversão de lógica, né? O planejamento vem antes do desejo. Exatamente. E é aí que o guia deles começa a detalhar o que seriam as 4 áreas de ouro. Perfeito. A primeira que eles destacam é a de saúde e cuidados. O que, assim, não é uma grande surpresa, né? Com o envelhecimento da população e tudo mais. Não, não é. Mas eles usam um termo que eu achei bem forte. Demanda infinita. Demanda infinita? Sim, e a justificativa para isso é bem sólida. A Austrália, como outros países desenvolvidos, tem uma população vivendo cada vez mais. Isso cria uma necessidade estrutural, crescente, por cuidados. Não é um projeto que acaba, é uma questão demográfica. E as profissões são as que a gente imagina. São Registered Nurses, que são os enfermeiros registrados, Aged Care Workers, cuidadores de idosos, e médicos clínicos gerais. O que me chama a atenção é o detalhe geográfico. O guia sugere que os vistos podem sair mais rápido em áreas regionais e na Austrália do Sul. E isso é uma informação de ouro. Mostra que a estratégia é mais complexa do que só ter a profissão certa, né? Exato. Revela uma política de Estado para descentralizar, para desenvolver o interior. Para quem está imigrando, isso pode significar que a chance de sucesso é bem maior em Adelaide do que em Sydney, por exemplo. Mas tem um ponto aí, né? Tem um reality check gigante que o material não detalha tanto. Que é? Ser médico ou enfermeiro no Brasil não te transforma automaticamente num profissional registrado na Austrália. O processo de validar o diploma, tirar as licenças,
É rigoroso, é caro e pode levar muito tempo. É uma camada de complexidade que não dá para ignorar. De jeito nenhum. Ok. E essa mesma população que precisa de mais cuidados, ela também está concentrada em cidades que precisam crescer e se adaptar. E isso já puxa o gancho para o segundo ponto do material. A construção. A enorme demanda em construção e infraestrutura. É uma transição perfeita. O guia aponta para uma, tempestade perfeita nesse setor. Como assim? De um lado, uma crise habitacional séria. Do outro, projetos de infraestrutura gigantescos, muitos ligados às Olimpíadas de Brisbane em 2032. Então não é só casa. Não, eles estão literalmente construindo o futuro do país. E a lista de profissões reflete isso. Vai de gerente de construção, engenheiro civil... Até o chão de fábrica. Exato. Eletricistas, carpinteiros, encanadores, a linha de frente da obra. E aí a gente volta naquela questão da validação que você mencionou. Imagino que, por um eletricista brasileiro, a experiência ajuda, mas não é tudo. Não é mesmo. E esse é um ponto crítico. Para essas profissões técnicas, que eles chamam de trades, a Austrália tem um sistema de licenciamento muito, muito rigoroso. Focado em segurança, padrões locais. Exatamente. A experiência do Brasil é valiosa, mas precisa ser, digamos, convertida, certificada para os padrões de lá. É um processo, é um obstáculo real. E com as Olimpíadas chegando, a pressão aumenta. Imagina em Queensland. Eles estão numa corrida contra o tempo, a tolerância para atraso é zero. Isso faz com que a busca por um profissional que já esteja licenciado vire quase um desespero. A demanda por quem já está pronto para trabalhar explode. Exato. Certo, construção tá claro. O terceiro setor é um clássico australiano, quase um estereótipo. Engenharia e mineração. Sim, mas o guia diz que tem uma camada nova aí. E essa é a parte mais interessante. Ah, é? A mineração de minério de ferro, por exemplo, continua sendo a espinha dorsal da economia, principalmente lá em Western Australia. Isso não é novo. A grande virada, segundo o material, é a demanda gigantesca criada pela transição energética. Transição energética? Sim, a Austrália tem metas super ambiciosas de net zero. E para chegar lá, eles precisam de uma revolução na matriz energética. E isso significa mais engenheiros. Significa engenheiros diferentes em muito maior número. Além dos tradicionais engenheiros de minas, geotécnicos, agora tem uma corrida por engenheiros mecânicos, elétricos, de energias renováveis. Para projetar fazendas solares, parques eólicos. Exatamente. Toda a infraestrutura de hidrogênio verde. O material até cita uma previsão que dá a dimensão do desafio. Só o setor de mineração em Western Australia projeta um déficit de milhares de trabalhadores qualificados até o fim da década. Milhares. É um número astronômico. É uma escala difícil de imaginar. É um setor tradicional sendo reinventado pela necessidade do futuro. Confesso que o último setor da lista me surpreendeu. Educação. A gente sempre imagina a Austrália com um sistema educacional de ponta. Uma crise de falta de professores não era algo que eu esperava. O que a fonte diz sobre isso? Sua surpresa é super compreensível, parece contraintuitivo. Totalmente. Mas o material descreve uma escassez que é sistêmica, não é um problema pontual. As causas são complexas. Muita gente se aposentando, salários que não acompanharam o custo de vida nas grandes cidades. O esgotamento da profissão, talvez. Também, o resultado é que estados como Victoria e New South Wales, que são os mais populosos, estão oferecendo pacotes de incentivos, extremamente agressivos para atrair educadores de fora. E quais são as áreas mais críticas? Onde falta mais gente? Principalmente professores de ensino médio, que eles chamam de secondary school, especialmente em matérias como ciências, matemática, tecnologia, e também professores de educação infantil, ou early childhood. Isso é só no interior. Não, esse é o ponto. A carência é tão grande que ela já chegou com força nos subúrbios de Melbourne e de Sydney. Para um professor brasileiro qualificado, isso é uma oportunidade sem precedentes. Tá. Então, o que tudo isso significa? A gente tem essa lista: saúde, construção, engenharia e educação. O grande insight do material, me parece, não é só a lista. Não é? É a conexão que eles fazem com as tendências de longo prazo.
O argumento é que essas vagas não são temporárias. Exato. E o que é fascinante aqui é como a análise amarra tudo em 3 pilares. 3 pilares estruturais que, segundo eles, garantem a longevidade dessa demanda. Quais são? O primeiro é a demografia. A população que vive mais e precisa de mais cuidados, o que blinda o setor de saúde. Certo. O segundo é a urbanização, a necessidade contínua por moradia, por transporte, que sustenta a construção. E o terceiro? O terceiro, talvez o mais poderoso, é a transição energética, a meta de net zero que obriga o país a se reinventar e que demanda engenheiros e técnicos. Ou seja, o que isso nos diz é que a Austrália não está só importando mão de obra. Não. Está importando solucionadores de problemas para os 3 maiores desafios como nação. Perfeitamente colocado. A imigração deixou de ser uma coisa tática e virou estratégica para o futuro do país. Isso muda a perspectiva, né? Totalmente. Não se trata de achar um emprego para pagar as contas hoje. É entender como a sua habilidade se encaixa num projeto de nação de longo prazo. Você não seria só um carpinteiro, mas parte da solução para a crise de moradia. Não seria só uma enfermeira, mas um pilar de sustentação para o sistema de saúde. Teoricamente, isso oferece uma segurança e um propósito muito maiores. Em tese, sim. Certo. Entendemos o quê e o porquê da demanda. Mas, voltando à nossa pergunta inicial, a fonte é uma agência de imigração, a M-Quality. Vamos analisar agora a proposta de valor deles. Como eles se vendem nesse cenário? O primeiro pilar parece ser a experiência. Sim, eles batem bastante nessa tecla, falam dos mais de 24 anos de atuação, se posicionam como a única agência brasileira com licença do governo por tanto tempo. Inclusive citam uma estatística de que o agente deles faz parte de um grupo seleto com mais de 10 anos de experiência. O texto se confunde um pouco, fala 21% numa parte e 23% em outra. Mas a mensagem é clara. A mensagem é longevidade e, supostamente, confiabilidade. O segundo argumento é o que eles chamam de diferencial. A ideia de que, ok, informação sobre imigração tem em todo lugar, mas saber interpretar... É o que importa. Isso faz sentido, mas será que é um diferencial tão único? Ou é o que se espera de qualquer bom consultor? É um ótimo ponto. O argumento deles é que a capacidade de transformar dados brutos, tipo essas listas, numa estratégia individual é o serviço raro que eles oferecem. A proposta é, a gente não te dá só o mapa, a gente traça a melhor rota para você nele. É uma narrativa poderosa. A questão é se a execução corresponde à promessa, né? Claro, o que a gente não consegue saber só lendo o material. E aí chegamos no ponto que talvez seja o mais chamativo do marketing deles. A garantia. A garantia. Um reembolso de 100% dos honorários. Isso soa bom demais para ser verdade, no mundo da imigração que é tão imprevisível. É, sem dúvida, o argumento mais forte. Eles condicionam essa garantia a um erro contratual da parte deles. E justificam o poder oferecer isso por causa da licença do governo e de um seguro obrigatório que todo agente registrado na Austrália precisa ter. Mas aí que o diabo mora nos detalhes, né? A fonte especifica o que exatamente é um erro contratual? Não. Porque isso pode ser uma rede de segurança real ou só uma cláusula de marketing com um monte de brecha. O material não entra nesse nível de detalhe. E essa é a pergunta crucial que um cliente em potencial deveria fazer. O que está coberto? Um conselho errado? Um prazo perdido pela agência? Definir o escopo desse erro é o que separa a garantia real da jogada de marketing. Exato. Mas só o fato de colocarem isso de forma tão proeminente já os diferencia de muitos concorrentes, né? Sim, sem dúvida. E por fim, eles mencionam vários serviços complementares. Apoio para buscar emprego, curso de inglês. Isso. Eles tentam se posicionar como uma solução completa, um one-stop shop. A oferta cobre um monte de vistos diferentes, qualificado, negócios, família, estudante. E esses extras, tipo o curso de inglês, agregam valor percebido. Então a mensagem final deles é bem amarrada. Muito clara. É algo tipo, olha, a Austrália já te disse o que ela precisa,
Nós temos a experiência, a segurança de uma garantia e as ferramentas para te transformar no candidato ideal e te guiar pela burocracia. Ao final desta nossa análise, o grande insight sobre imigrar para a Austrália em 2026, com base nesse material, parece ser essa necessidade de um planejamento, quase cirúrgico. A era do voo com a cara e a coragem parece que ficou para trás, né? Exatamente. A conversa que a gente teve, dissecando esse guia, sugere que o sucesso hoje passa por um alinhamento profundo entre as competências de uma pessoa e as prioridades de um país, seja cuidando da população, construindo as cidades, Viabilizando a transição energética ou educando as novas gerações. É sobre encontrar seu lugar não só no mercado de trabalho, mas, de certa forma, num projeto de nação. e isso nos deixa com uma reflexão final. O material e toda a estratégia australiana que ele descreve foca muito nas profissões onde existe uma escassez, uma lacuna clara a ser preenchida. Sim. Isso levanta uma questão interessante para quem considera uma grande mudança de vida. Será que as melhores oportunidades estão sempre em preencher um vazio que já foi identificado por outros? Ou também existe valor em arriscar e criar um espaço novo para talentos únicos, mesmo que eles não estejam em nenhuma lista de prioridades do governo?